Gente, boa noite. Queria agradecer muito a presença de vocês. Assim, é muito importante para a gente poder ter esse momento de troca, de conhecer um pouquinho mais das realidades de vocês, né? E por que eu estou aqui hoje, né? Porque hoje vou ser eu que vou comandar esse bate-papo. Eu tenho uma atuação em, especialmente, né, em espaços não formais de educação. Então, eu já trabalhei em museu de ciências, já trabalhei com educação ambiental em parques, já trabalhei dando aula de artesanato, tentando conectar isso com uma educação ambiental também. E atualmente, já desde 2019, trabalhei um pouquinho com isso também em 2015, 2016, eu sou professora de cursinho popular. Então, eu tenho uma atuação que ela vai para um lado mais social do que da sala de aula regular, né? Do que da sala de aula de ensino fundamental, ensino médio. E nesses espaços a gente também ensina e aprende botânica. Então, por isso que eu estou aqui, e eu queria começar perguntando para vocês, então, pedindo para vocês contarem um pouquinho para a gente, né? Como que é a experiência de vocês, em que espaços que vocês atuam, como que é, assim? Podem começar, quem quiser pode levantar a mão. Pode não... ser eu. Somos Obrigada. todos aqui que falam, no caso, todos nós aqui vamos falar. Sim, na verdade a ideia é que você e Yamine, todo mundo sem ser equipe, né? Yamine, a Stephanie, a Lucinete e a Fernanda. Ah, tá, ok. Tá bom? Tá bom. Então, eu fui convidada pelo João porque desde que eu comecei a lecionar, em 2013, eu comecei a lecionar numa escola prisional. Eu fiz um concurso para trabalhar na rede estadual do Rio de Janeiro, só que um concurso específico para trabalhar com escolas prisionais. E aí eu fiquei de 2013 a 2019 trabalhando numa escola prisional feminina. E aí, basicamente, essa é a minha experiência. Lá a gente trabalhava com educação de jovens e adultos, mas, obviamente, era um contexto muito diferente. Né? E aí depois eu falo um pouquinho de como que a botânica se inseriu nisso. E aí hoje, agora, por conta de problemas pessoais, como eu falei para vocês, eu tenho 4 filhos e tal, eu precisei me afastar da educação prisional, porque eu ficava incomunicável lá. No momento que eu estava lá, eu não podia mais ficar nessa forma. E aí eu comecei agora a lecionar num CIEP, aqui em Jacarepaguá, que é uma região do Rio de Janeiro, e que é um local ainda com algumas tradições rurais. Então, aqui eu também pretendo trabalhar com a botânica mais pautada nessa realidade dos alunos, nesse contexto que é urbano e rural ao mesmo tempo, e essa tradição familiar de plantação, mas infelizmente por conta da pandemia, eu ainda não consegui continuar esse projeto, que eu acabei entrando nessa escola já no contexto de pandemia. Muito legal, Yamini. Fernanda, pode falar. Bom, eu sou professora na educação de jovens e adultos aqui da Prefeitura Municipal de Santo André, né, o mesmo município onde está a UFBC, e eu atuo lá desde junho de 2018. Anteriormente, eu tive pouquíssimas experiências formais de ensino. Eu trabalhei em um cursinho pré-vestibular e acho que foi por uns 6 meses, mais ou menos, e os estágios mesmo da licenciatura. Então, eu fui ser professora, de fato, quando eu estava lá na sala de aula. E todas as escolas estão localizadas em uma área urbana, mas tem algumas que ficam em locais um pouco mais afastados, né? A maioria delas, como é EJA, quase nenhuma fica na região central de Santo André, já que a maior parte dos estudantes que estão que dependem, que precisam de fazer essa formação um pouco mais tardia, eles geralmente moram, né, em áreas periféricas. Então, nós temos algumas, em uma escola onde eu trabalhei, por exemplo, no Morro do Quibom,
é uma área urbana ao redor, mas o morro em si tem bastante plantação, tem bastante verde. Os alunos falam sobre ter onça lá dentro, então tem todo esse contexto. E tem algumas outras escolas que aí já ficam numa área mais rural, que fica na área do clube de campo, né? Bem perto aqui do clube de campo. Eu nunca dei aula lá, mas falam que é um contexto totalmente diferente. E dentre os alunos, temos adolescentes, né? Quando a gente fala de EJA, no geral vem aquela ideia na nossa cabeça de idosos, mas nas séries finais do ensino fundamental da EJA, a predominância mesmo é de jovens e jovens adultos. Então, tem adolescente a partir dos 16 anos, especialmente no equivalente ao nono ano, e tem bastante a faixa etária dos 30 aos 45, 50 anos. Então, é o público geralmente que está ativo, que está trabalhando, ou então que está desempregado e acaba buscando a escola como uma alternativa, como uma profissionalização mesmo para conseguir uma oportunidade de emprego. Muito bom, Fê. Eu já dei aula de artesanato para idosos no clube de campo. É uma realidade completamente diferente do que o que a gente está acostumado aqui em Santo André. E para quem não conhece, Santo André é uma cidade na Grande São Paulo, super mega urbana, assim, e tem alguns bairros que são ali perto do clube de campo, que é próximo a uma represa, e assim, é verde, é tudo verde, é assim, incrível, não parece estar na Grande São Paulo. Stephanie, pode falar. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Eu não sou formada ainda, mas eu participo do Residência Pedagógica e atualmente eu estou atuando em um espaço de socioeducação. Em Cases, né? Lá tem um colégio socioeducativo e eu estou tendo uma experiência lá. Está sendo bastante não sei como eu posso dizer, mas muito importante, tanto para a minha formação profissional quanto pessoal. Porque a gente, quando está externo a esse local, a gente tem vários preconceitos. Eu mesmo tinha vários preconceitos, medos de atuar nesse espaço, de ser muito violento. E quando eu comecei a ministrar aula lá e eu percebi que os estudantes, eles são interessados em estudar, eles participam bem mais do que na educação básica comum. Eu fui mudando minha visão, percebendo que era totalmente diferente, né? Então, eu tenho aproximadamente 5 a 6 meses atuando nesse espaço e é uma realidade muito diferente. A gente na universidade costuma se preparar para uma realidade de sala lotada. Então, todas as nossas dinâmicas, toda a nossa metodologia é voltada para isso, para a equipe, para a sala lotada, só nesse sentido. Aí, quando chega lá na socioeducação, tem sala que só tem um estudante, tem sala que tem 2, 3, acho que no máximo 6 meninos. Esqueci de falar que lá só tem meninos. E é assim, super pequeno. E aí, nesse momento de pandemia, as aulas elas são projetadas. Então, eles ficam em uma sala, aí o notebook fica direcionado para eles, para a gente conseguir ver eles, e a reunião fica projetada na parede para eles conseguirem ver. Aí tem uma caixa de som onde eles conseguem nos escutar. Aí tem um professor lá dentro da sala que fica mediando. Por exemplo, se eles falam uma coisa e eu não consigo entender, aí aquele professor vai lá e me fala. Se eu falar uma coisa e os estudantes não conseguiram, ou se tem alguma atividade para desenvolver lá na sala, esse professor que vai estar mediando. São coisas totalmente diferentes, diferente de cada estudante estar na sua casa e se tem um experimento, uma atividade, eles poderem fazer. Aí entra outra questão de materiais que os estudantes eles não podem ter contato, né? Eles não podem pegar em certas coisas, eles não podem levar para a sua cela.
É muito diferente. Eu acho, não sei, ao longo da discussão a gente vai comentando. Muito bom, Eu só, Stephanie. eu só Obrigada. queria saber qual o lugar da Stephanie, gente, que eu não consegui pegar na fala dela, onde ela tá Eu no não Brasil. falei. No Brasil. Na Bahia, em Feira de Santana. Ah, tá. Obrigada, Stephanie. Pode falar, Lucinete. Então, falar de botânica, para mim, né, é muito emotivo, né? Minha avó é da tribo Pancará, lá de Floresta, Pernambuco, eu sou pernambucana também, e eu fui crescendo nesse meio, né? Eu cresci aqui em São Paulo, mas foi uma semente que foi plantada em mim, a botânica, né? Eu não sabia nomear que era botânica tudo que eu vivi. Então, eu trabalho em São Bernardo e em Mauá. Minha turma é de 3 a 5 anos, né? E nós não, eu sou a ecochata da escola, né? Onde já se viu criança plantar. Mas criança planta, criança é curiosa, criança investiga, criança é apaixonada. Então, os direitos de aprendizagens preconizados assim na BNCC, que são brincar, conviver, participar, explorar e conhecer-se, trouxe para a criança voz. É uma criança de direito, ela tem direito de aprender, de investigar, de olhar, de perguntar, de questionar. Né? Na minha época, eu não podia questionar, mas há 10 anos, a educação infantil tem trazido essa criança de direitos, né? Que pode se expressar. Acho que o maior direito, um grande direito é poder se expressar e investigar. A experiência que eu propus, né, para a educação infantil, eu sempre proponho no ambiente que eu trabalho. E sempre tem um ótimo resultado. Eu fiz uma extensão com a professora Natália, que rendeu também uma apresentação, né, no seminário de educação. Era investigação do ambiente, das árvores, do entorno, e as crianças começaram a perceber que tinha árvore no entorno, né? Fizemos 2 desenhos para poder fazer um parâmetro. O primeiro desenho é como ela via a escola. Aí só vira o pula-pula, gira e balança. No segundo desenho, foi passarinhos, árvores, céu e nuvens. Esse trabalho me alimentou, né? Para a educação infantil, isso não tem muito valor, não tem mesmo, infelizmente não tem, né? Quando a minha diretora viu que tinha acontecido, eu falei, mas como que a coordenadora não viu o que estava acontecendo aqui? Porque não é importante para a criança, como disse alguém, acho que foi o João, falou, é importante somente dar uma boneca e um carrinho. Para mim, não. Eu acho que a criança ela tem que ter esse contato com a terra, tem que ter o cheiro do hortelã, tem que ter o cheiro até da losna, né? E poder saber diferenciar tudo isso, né? Saber diferenciar uma semente, o tempo da semente também, que diferencia essa. Nesse momento, eu fiz a experiência com o Emanuel aqui na minha casa. O Emanuel tá famoso, porque todas as fotos ele tá saindo. Então, nós plantamos sementes aqui na minha casa, de tomate, fizemos como que chama? Uma catalogação de sementes de tomate, abóbora, caqui e caju. No dia 4 de abril, nós fizemos esse experimento, plantamos o tomate, plantamos todos eles. O tomate nasceu no dia 10. A abóbora nasceu no dia 14. E o caju nasceu antes de ontem. Eu acho que pela estrutura da árvore, né, eu acho que deve ter uma dinâmica diferente em cada semente, um tempo, né? E nós contamos esse tempo, falamos, poxa, né, por que será, Emanuel, que está demorando tanto, né? Aí ele falou, mas vai nascer. E essa daqui não nasceu. Então, eu falei, Manu, por que será que não nasceu? Ele olhou para a semente e fez assim.
Então, essa criança curiosa, essa criança investigativa, essa criança espontânea, ela tem condições de formular questionamentos, até algumas conclusões que, ao longo dos anos, né, vão ser fundamentadas. Quando as meninas falam de bioma, tem uma outra que fala da planta, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso voltar a estudar, que eu não lembro mais disso, né? O meu universo é outro, o meu universo é razão, é emoção, né? É primário mesmo, todas as emoções primárias estão aqui na educação infantil, e tudo isso, né, eu consigo observar. Faz 19 anos que eu trabalho na creche e no infantil, então eu vejo esses experimentos sendo para eles uma grande descoberta. O tomate, eu cortei uma rodelinha do tomate cereja. O tomate já está maior. Aí nós observamos, mas o que sustenta uma árvore, Emanuel? Aí a gente olhou a raiz. Onde será que essa árvore vai buscar água? Lá embaixo da terra, né? Então, assim, foram conclusões, assim, de observação mesmo, no momento. Depois, eu acho que, com o passar dos anos, essa observação vai criando corpo e vai criando uma fundamentação científica. É isso. Incrível, Lucinete, muito obrigada. A Fernanda falou aqui no chat uma fala muito interessante. Crianças são mini cientistas, ou cientistas são crianças com responsabilidades, e a gente pode demais isso na sociedade, realmente. Perfeito. Fer e Stephanie, vocês estão com a mão levantada? Vocês querem fazer uma colocação? Só esquecer, beleza. Então, gente, vocês falaram aqui de diferentes espaços, né, em que vocês atuam, espaços riquíssimos, e aí a gente queria saber um pouquinho sobre como que a formação inicial e continuada de vocês trabalhou esses diferentes espaços. Eu posso começar aqui, a gente segue a ordem de antes? Pode ser? Então, aí começar a falar da botânica, né? Eu até respondi isso lá no formulário para João. Eu tive muita botânica na graduação e eu detestava botânica, porque eram muitos nomes. Eu, nessa época, assim, eu tinha feito técnico de laboratório no ensino médio, então eu estava fazendo biologia voltada para a área médica, não queria trabalhar com meio ambiente, nada assim. E foi um processo meio sofrido fazer a botânica, era uma botânica muito, assim, descritiva, voltada para taxonomia, o coordenador do curso era botânico, tinha desenho botânico, eu sou péssima, faço boneco de palitinho, então, assim, foi horrível. Só que eu terminei, assim, no processo de terminar a graduação de biologia, eu estava com 2 filhos. E eu não podia fazer qualquer estágio, muito menos onde eu queria, que era na Fiocruz, na área de biomédicas, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer um estágio no Museu Nacional, uma instituição maravilhosa, né? Aqui no Rio também, só que não era o que eu queria. Mas surgiu a oportunidade de fazer o estágio no Museu Nacional com botânica. E o estágio era só 2 dias na semana. Então, para uma recém-mãe com 2 filhos, terminando a faculdade, eu falei, vou fazer botânica. Eu sei botânica, não gosto, mas sei. E aí fui para o Museu Nacional fazer botânica. E aí fiquei lá trabalhando com biologia floral. Né? Na verdade, era bem interessante, eu gostava, tinha até uma parte também de laboratório, onde a gente investigava os processos de autoincompatibilidade e tal, das plantas. Mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo, assim, me soava muito distante de um porquê social, né? Eu, né, nesse momento, eu já era, assim, desde do ensino médio, eu já atuava em movimentos sociais e tal, inclusive no meu território. Então, eu sempre sentia que a minha atuação, né, profissional, enquanto ali estagiária de biologia, e depois eu me formar, estava muito longe do que eu queria para o mundo, assim, né? Então, aproveitei esse estágio, fiquei lá 2 anos no Museu Nacional, fiz o meu TCC, né? Mas, ao mesmo tempo, perguntando assim para a minha orientadora, cara, a gente precisa dizer o porquê que a gente está fazendo isso. Ela falava, não, a planta ela é endêmica, ela está ali e esse é o porquê.
falei, cara, isso não basta. Se eu disser isso para alguém, as pessoas vão falar que eu estou jogando dinheiro público fora. E, assim, óbvio que tinha um porquê, mas, assim, eu sentia que a tradição daquele espaço não se preocupava em dizer para as pessoas o quão importante aquilo era. E aí ficou esse incômodo em mim, apesar de eu ter gostado do trabalho, esse incômodo de ter que fazer alguma coisa com ele, né, para a vida. E aí, ok, depois segui, fui cuidar de criança, até tinha conseguido um trabalho depois lá, mas acabei não conseguindo ficar também por causa das crianças. E depois segui realmente a carreira biomédica, mas enfim, em algum momento da minha vida eu fui chamada, convocada para esse concurso da rede estadual, porque a gente sai da faculdade, eu fiz vários concursos, em algum momento fui convocada para esse concurso e fui. E aí me deparei lá com uma turma, né, de mulheres presas e no currículo escrito botânica. Falei, caramba, vou ter que dar botânica. O que eu vou fazer? Primeiro, eu já não entendia por que eu tinha que dar todo o restante, assim, né? Sei lá, genética. Não é por que tinha que dar, óbvio que elas têm o direito de ter, mas como contextualizar aquilo com aquela realidade delas, né? E a botânica me parecia ainda mais distante, né? Porque quando você tem uma matéria, né, do campo médico, você pode contextualizar com uma doença, com alguma coisa, inclusive por serem mulheres adultas, né? Já tiveram vivência, já foram no hospital, têm filhos e tal. Era muito mais fácil, e a botânica destoava. Falei, cara, não vai ser assim, eu tenho que dar um jeito nisso, eu tenho que ampliar essa pergunta, né? Não só por que ensinar ciência, mas por que ensinar botânica para mulheres privadas de liberdade. E aí, isso calhou, esse meu momento, calhou com o meu ingresso num mestrado, né, no Cefet, no Rio de Janeiro, na área de História da Ciência. E aí, nesse mestrado, eu fui ter contato com parte da história da botânica no século XVIII, que falava sobre a relação das mulheres com a botânica, né? Que a botânica foi utilizada de forma meio utilizada de forma utilitarista, é horrível, né? Mas enfim, foi sendo colocada para as mulheres como uma forma de fazê-las mais racionais, porque naquela época existia um pensamento filosófico estabelecido de que as mulheres elas tinham uma natureza inferior aos homens, que elas não conseguiriam trabalhar com a ciência, porque elas eram, né, irracionais e eram mais emotivas. Então, a botânica seria uma forma de fazerem as mulheres da aristocracia da época serem melhores mães, para lidarem, né, para cuidarem dos filhos, para o iluminismo e tal. Eu falei, cara, tá aí o meu gancho, eu vou pegar isso para trabalhar com elas a questão da mulher, porque as minhas alunas, né, daquela turma específica, todas elas estavam presas por envolvimento com tráfico de drogas e incentivadas pelos companheiros. Então, assim, tinha ido levar sei lá, cocaína, botou na vagina cocaína, levou para prisão, ou então tinha sido abandonada pelo companheiro e aí vendia droga para complementar a renda porque tinha 5 filhos para cuidar. Então sempre tinha uma questão de gênero ali envolvida e que eu podia fazer esse link com a história da botânica, que também trazia uma questão de gênero. E aí esse foi, né, o norte da minha dissertação. Foi um momento assim muito importante, porque depois a Stephanie pode falar um pouco, a tradição das escolas, né, inseridas nesse espaço de privação, é do professor não se envolver com os alunos. Então, eles falam, não se envolva, não queira saber as histórias deles, porque você está ali para ensinar o conteúdo. Mas como ensinar um conteúdo sem me envolver com o aluno? Sem relacionar a história dele com, né, a importância daquilo. Então, assim, foi um momento que eu, institucionalmente, pude me permitir saber as histórias delas. Então, parte da minha pesquisa foi saber quais eram as histórias delas, né? Por que você está aqui? Quais eram as suas aspirações? Né? Por que você abandonou a escola? Todas elas tinham abandonado a escola na adolescência. Algumas porque engravidaram, outras porque o namorado impediu de ir, outras porque tiveram que trabalhar, mas, assim, sempre histórias ligadas com essas limitações sociais, né? Na verdade. E aí foi, assim, um momento de muita conexão. A Stephanie colocou aqui dos instrumentos que não podem ser utilizados. Teve um dia que eu fiz uma atividade que era com tesouras e faltou luz. E eu não sabia o que eu fazia, porque era uma sala sem janelas, né? Tudo trancado, a gente fica realmente dentro. Eu não sei como é lá na sua escola, mas na minha era dentro mesmo do miolo do presídio. Então não tinha janelas.
E aí faltou luz e todo mundo com tesoura. A minha diretora quis me matar, mas deu tudo certo, ainda bem. Mas realmente a gente tem várias limitações dessa atividade. Mas assim, eu vejo hoje como um momento muito rico na minha trajetória como professora, porque assim eu vi o quão fundamental era interligar a trajetória de vida delas com o conteúdo que eu estava ensinando e para elas também, né? Porque elas conseguiram participar e aí vieram à tona várias questões, né? Porque além da história da botânica, aí elas trouxeram a questão de plantas, por exemplo, plantas que tem feminino e masculino. Aí elas perguntavam o que é homossexual, mas tem uma menina que falou que tem tal coisa. Então elas traziam questões da realidade delas que a gente trazia para o mundo da botânica. E assim, foi uma coisa muito louca. Falavam sobre, por exemplo, nomenclatura científica. Qual o nome científico que elas conheciam? Cannabis sativa. Então vamos falar de cannabis sativa. E a gente fala, como que escreve? Primeira letra mais... Então, assim, uma realidade diferente que não estava nos livros que a gente tinha disponível, né? Porque apesar de ser para educação de jovens e adultos, é para uma realidade bem diferente da que elas estavam vivendo ali. Acho que é isso. Vou falar então agora, seguindo a ordem. Bom, eu me formei na UFABC, sou egressa de lá, e na minha formação inicial eu nunca tive absolutamente nada sobre educação de jovens e adultos. Eu sempre aprendi a dar aula para pré-adolescentes e adolescentes, né? Então aquele cenário ideal, e é isso. Então a gente aprende muito, tem que fazer vários planejamentos didáticos, e aí a gente até pode apresentar slide, olha que loucura, e no mundo real a gente não tem isso. Então, assim, sou muito grata à minha formação inicial, mas ela deu muito embasamento teórico, mas ela não me preparou, de fato, para encarar a educação de jovens e adultos. Eu acho que diferente da maior parte das pessoas que acaba chegando na biologia, eu sempre gostei muito da parte de botânica, só que não da parte da sistemática, filogenética em si. Eu sempre gostei muito da parte de genética molecular. Isso eu fui influenciada por um professor que eu tive no ensino médio, que ele na época era doutorando, quando ele dava aula pra gente, e ele falava muito sobre a pesquisa dele em laboratório. Então isso me fascinou demais. Eu fiquei muito apaixonada mesmo. E ao chegar na UFABC, lá tem um programa institucional chamado PDPD, que é Pesquisando desde o Primeiro Dia. Porque geralmente iniciação científica você pode fazer lá pelo terceiro ano da graduação, segundo, ou seja, quando você já tem alguma bagagem, e na UFABC não, no primeiro ano você tá lá no laboratório, e aí tá dando lá trabalho pro professor. Mas, e aí eu consegui, né, nesse processo, encontrar uma professora, a professora Hannah, que trabalhava exatamente com isso, com genética molecular em Arabidopsis, uma planta modelo que é um inferno para você crescer. E eu trabalhava justamente com a parte reprodutiva dela, que tem aquelas flores minúsculas que você não consegue enxergar nada, e estava nessa. E aí eu segui, né, fiz a minha iniciação com ela, fiz o mestrado, e aí durante o mestrado eu comecei a ficar bastante inquieta com essa questão de tipo, beleza, eu estou pesquisando isso, né? E qual a aplicação disso? Eu fui para um congresso e uma das mulheres que estava envolvida na limpeza ali da exposição de pôsteres, eu vi que ela estava parada em alguns banners e estava tentando entender. E acho que aquilo me deu um clique que eu falei, poxa, qual é a relevância? A gente está aqui discutindo tanto tudo isso, mas como que isso chega para as pessoas? Como que isso vai parar na sociedade? E aí, durante o mestrado mesmo, eu conversei com a professora Natália Pirani e com o professor Charles Morphy, da UFABC também, e aí a gente distribuiu alguns questionários para os estudantes que acabavam de entrar na UFABC para entender justamente como que era
o ensino que eles tinham tido sobre evolução de plantas, porque eu comecei a pesquisar sobre isso e eu vi que faltava literatura nacional, não tinha muita coisa. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal, que foi publicado até, foi bem interessante. E aí isso começou a me deixar com aquela pulguinha atrás da orelha. Quando eu estava no mestrado, eu prestei esse concurso para a EJA, porque eu não tinha muita certeza se eu queria ir para o doutorado ou não, mas eu prestei o concurso, não fui chamada. Prestei várias vagas de emprego, também não fui chamada, porque é isso, né? O mestrado é aquele grande limbo acadêmico. Você não tem nem o doutorado, você também não acabou de se formar. Enfim, eu falei, bom, já tô aqui mesmo, né? Tá no inferno, abraço, capeta, vamos pro doutorado. E aí, fui pro doutorado, continuei com a maldita Arabidopsis. E aí, durante o doutorado, eu me envolvi em dois cursos de extensão, um com a professora Andréia, que era para formação continuada de professores no ensino de botânica, mas numa perspectiva mais de sistemática. E junto com a minha orientadora, eu a convenci, falei assim, não, Hanna, a gente, poxa, trabalha com isso, a gente precisa fazer um curso de extensão falando sobre genética para professores, sobre a questão de transgênicos, né? Porque a gente tem muito esse debate ambiental sobre é bom, é ruim, é veneno, não é? Mas muitos não entendem de fato o que é uma planta transgênica, o que é essa tecnologia. E aí, então, a gente fez também um curso, então eu sempre estava na área acadêmica, mas tinha o meu pezinho ali, tentando pensar um pouco na questão da formação de professores, na questão do retorno, né, que isso teria para a sociedade. E aí, a Yamini falou sobre cannabis sativa e eu, no meio do meu doutorado, as coisas não estavam dando nada certo com a Arabidopsis, eu não estava nada feliz, e aí eu mudei o tema, a gente começou a estudar cannabis sativa, mas infelizmente não com as plantas, apenas numa perspectiva computacional, com o meu co-orientador, o Antônio, e nesse meio tempo em que eu estava mudando de projeto, tudo, o concurso que eu prestei a EJA me chamou. Olha, você, né, foi chamada, estava já prestes a sair assim do doutorado, faltava pouco tempo para terminar, e aí me chamaram e falaram, bom, você vai? Bom, fui, né, preparei lá a minha aula, fui para educação de jovens e adultos, e aí, primeiro dia de aula, tinha todo o planejamento, isso e aquilo, pá, bati com a cara na parede, assim, de nada do que eu tinha planejado deu certo, porque é isso, eu nunca tinha sido preparada para trabalhar na EJA. Eu cheguei lá, imaginava encontrar um monte de senhorinhas e senhorzinhos, e não, tinha um monte de adolescente, tinha vários adolescentes que eram usuários, né, de drogas e iam para a escola nessas condições. Então, como lidar com isso? Enfim, eu encontrei uma sala que tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e mais, tinham vários adultos que não eram alfabetizados, só eram letrados. Então, eu cheguei com uma régua muito alta, no sentido de avaliação de conteúdo, e aí eu me deparei com essa realidade. E aí, só estando lá mesmo, é que eu fui aprendendo, e até hoje, assim, porque em cada escola que nós não somos lotados na EJA, então todos os anos nós passamos por atribuição, então, cada ano que eu estou em uma escola é uma comunidade diferente, é um público, ainda que seja EJA, às vezes tem mais jovens, às vezes tem mais adultos, e cada público é uma história diferente, e é isso, não tem como não se envolver, né? A coordenação às vezes fala, Fernanda, você não pode se envolver tanto com o aluno, porque poxa, a aluna não tá vindo porque, sei lá, o marido não tá deixando ela vir. A aluna chega com o olho roxo na escola. Como que eu não vou me envolver com isso? Como que eu vou fechar meus olhos diante disso, sabe? A aluna não tem gás. Cara, sabe, eu não consigo. Ai, mas ela pode estar mentindo. Gente, qualquer um pode estar mentindo. E se a gente for partir desse pressuposto de não confiar no aluno, né, de estabelecer essa relação de não confiança, é muito complicado você fazer essa questão do processo educacional.
Então, estou há pouquíssimo tempo nessa trajetória, mas eu aprendi muito, muito mesmo e sigo aprendendo ano após ano na EJA. Bem, agora sou eu, né? Bora lá. Eu meio que caí de paraquedas no curso de licenciatura de biologia. Na verdade, o meu interesse inicial era em bacharelado, mas minha prima, né, me inscreveu na de licenciatura. Ela decidiu que eu ia cursar licenciatura. Mas que bom, né? Eu tô feliz, porque eu tô amando muito o curso. Mas quando eu entrei, eu não tinha exatamente uma área que eu gostava. Eu gostava de biologia no geral. Eu tenho um maior carinho por botânica. Eu sou mais do lado da botânica, mas gosto de ambos. Na formação, eu acredito que a gente trabalha muito pouco sobre botânica. Se eu não me engano, são 3 disciplinas específicas de botânica. Uma é morfologia, a outra vai para sistemática e a outra vai para fisiologia. Muito pouco. As experiências foram muito interessantes, principalmente de morfologia, devido à professora, né? Que ela sempre trazia várias dinâmicas, as aulas dela eram super diferenciadas das outras e fazia a gente realmente amar as aulas e amar a botânica. E nesse sentido, eu não sei muito do que falar da formação. Eu acho muito incompleto. Pelo menos na UFES, que é a universidade que eu estou, eu acho que é muito pouco o conteúdo que se dá à botânica, em comparação com zoologia. Na área de educação, eu também acho que os conteúdos são incompletos. O engraçado é que quando a gente está lá no início do curso, a gente fala, não sei por que tem tanta disciplina de educação e tão pouca área específica de biologia, se a gente está estudando biologia. Tinha essa discussão lá, que tinha muita área de educação e pouca aula de específica de biologia. Aí quando a gente chega assim do meio para o final, a gente vê que está faltando muita disciplina de educação, né? Que é o foco deveria ser exatamente a educação e não tanto coisa específica de biologia. Para completar minha formação, porque eu realmente achava que estava muito incompleto, muito pouco, primeiro eu entrei no PIBID. E lá eu atuei em uma escola rural. Eu amo o PIBID também. Foi a melhor experiência que eu já tive. Eu realmente aprendi o que é ser professora lá. Lá a gente desenvolveu um projeto, que era o Projeto Horta. Aí a gente fez 2 etapas. A primeira etapa a gente discutia em sala com os estudantes vários conteúdos que permeava essa questão da horta. A gente falou sobre a agricultura familiar, a gente falou sobre os tipos de solo, a gente falou sobre bancos de semente, fez várias discussões. A gente marcava encontro com eles e discutia sobre isso. E aí, na horta, a gente levava eles, a gente perguntava como é que vocês fazem em casa? Qual é a metodologia que você tinha uma invasão de formiga? Aí a gente perguntava para eles, como é que vocês lidam com isso na casa de vocês? A gente sempre fazia essa interação. E foi muito, muito legal. Eles interagiam, eles realmente falavam o que eles faziam na casa deles. Eles discutiam entre eles, falavam, não, você está fazendo isso é errado, não é assim. É de tal forma. E a gente tentava mediar, né, e trazer isso para o conteúdo de ciência e relacionar. E foi muito, muito importante mesmo. Aí, nesse sentido, quando eu saí do PIBID, eu entrei na residência pedagógica. Aí, na residência, tinha várias escolas. Tinha uma que era... Várias não, foram 3. Uma era um colégio militar, um outro era um colégio normal, só que os estudantes, em sua maioria, era, digamos que, classe média, e tinha essa educação. No início eu tive uma certa resistência em escolher, porque era a gente que escolhia. Eu tinha uma certa resistência em escolher o da educação, aí eu escolhi outra escola. Só que vários outros estudantes também escolheram outras escolas, e a socioeducação ficou vazia. Aí eu fiquei, não, eu não vou ficar nesse conflito porque vai ter que sair algum dessas
escola e ir lá para essa educação. Não vou ficar nesse conflito. Aí eu fui, né? Eu falei, vou dar uma oportunidade. E foi muito bom, né? Muito bom entrar nesse espaço. Primeiro, nos encontros que a gente teve inicialmente com os professores, eles demonstraram que realmente gostavam de atuar nesse espaço, que buscavam trazer uma mudança na visão do que era visto na nossa educação, mudar a realidade daqueles estudantes que eram marginalizados, que não davam oportunidade para eles quando eles saíam de lá. Então, tentavam na socioeducação mostrar para eles que eles tinham sim um outro caminho a seguir, que não aquele de atos inflacionários. E aí começou a minha experiência, né? A gente primeiro fez revisões de Enem com eles e depois começou as aulas individuais. A gente assumiu na sala. A minha sala ela tinha 6 estudantes e eles eram super animados, né? Eu não trabalhei com assunto de botânica. O que eu ministrei foi sobre micro-organismos, pensando nesse contexto que a gente está. E eles participaram muito. Quando a primeira aula, eu perguntei a eles se eles acreditavam que existiam micro-organismos, todos disseram que sim. Aí eu falei, se vocês acreditam, como é esses micro-organismos? E pedi para eles desenhar. Todos desenharam só um vírus. Teve um estudante que desenhou um outro micro-organismo que parecia um protozoário. Mas, em sua maioria, foi vírus. Acredito que devido a esse momento. Aí, a partir disso, né, eu comecei a montar minha aula e trabalhar essas questões com eles. E eles participaram, eles tiravam dúvida, falaram sobre vacinação e tudo mais. Outros colegas trabalharam sobre botânica. Mas só assim, teve um residente que ele estava trabalhando a ciência dentro de filmes e séries. E aí uma série que ele levou estava falando sobre se o tomate era um fruto ou uma verdura. Aí ele levou esse episódio da série e aí depois perguntou aos meninos se eles achavam que o tomate era um fruto ou uma verdura, ou um legume. Aí começou a discutir. Aí disso ele falou sobre a diferença de fruto e fruta, de fruto, legume, verdura, a importância de consumir esses alimentos e saiu desse conceito de se tomate era fruto ou legume e foi até a importância dos alimentos para o sistema imunológico. Fez todo um caminho, foi muito interessante. Uma outra aula que eu achei muito importante, que os estudantes super participaram, foi uma que uma das residentes ela fez uma aula sobre a ciência por trás da tatuagem. Então, a tatuagem é algo que todos tinham lá, né? Então, ela pegou a questão da tatuagem, falou sobre a importância cultural, né? De várias culturas utilizam isso, e falou sobre a pele, as camadas da pele, falou como ocorre a fixação da tatuagem, né? E tudo mais. E eles participaram, eles tiraram dúvida e foi muito interessante. E é basicamente essa experiência que eu estou tendo até agora, né? Muito bom, muito bom. Lucinete, pode falar. Então, a minha experiência na educação infantil começou lá na UFABC, não é UniABC, era UFABC. Então, a minha habilitação foi para a educação infantil. Então, eu não tive nada, assim, de ciências, de matemática, de história. Não tive nenhuma habilitação assim. Foi educação infantil. Então, como a Yane disse, eu tive que, assim, prorrogar muito dos meus sonhos por conta dos filhos. Tenho 4 filhos. Então, o Thales se formou o ano passado, lá na UFRB, bem na semana da pandemia. Eu quase fiquei presa lá em Salvador, porque ia parar o voo, né? Teve um aviso de voo, de emergência. Lucinete, você se mutou. Deve ter caído. O FABC também. Voltou agora. Biotecnologia. Você tinha caído, Lucinete. Agora sim.
Então, esses dois, assim, eu terminei vivendo no momento para eles. Então, eu fui mãe em tempo integral. Depois eu fiz a faculdade, né? Eu prestei os concursos, entrei em São Bernardo, em Mauá primeiro, né? E depois eu prestei em São Bernardo. E, assim, esses cursos que vêm de extensão, geralmente são eles quem me escreve. Eles sabem da minha paixão pela biologia, pela natureza, pelo meio ambiente. E é isso, praticamente, assim, minha. Lucinete, acho que você voltou. Você tinha dado uma leve travadinha. Então, aí eu passei, sendo essa mãe, eu me dediquei muito a eles, e depois que eu. Gente, vamos tentar desligar a câmera para ver se melhora um pouquinho a conexão da Lucinete, para a gente poder vê-la melhor. Estão me ouvindo? Sim, Lucinete, desliga a sua câmera, que aí acho que melhora a conexão, pesa menos, aí a gente consegue te ouvir, tá bom? Tá. Então, com a habilitação na educação infantil, não tive assim, mais acesso às áreas das ciências. Então, as ciências está sendo assim mais alimentada pelas extensões que eu tenho feito, né, mais na UFABC. E assim, eu estou amando, assim, porque este curso alimenta, assim, a minha alma indígena, né? É essa condição que eu sinto agora. Até eu coloquei uma observação para o João, né? Que, assim, me provoca, me alimenta e me sensibiliza todo o tempo. Essas formações, essas conversas que a gente tem tendo. Até conversei com a Fernanda um tempão esse final de semana, né? Falei, nossa, como você dá conta, né? Você não pode ser casada para fazer tanta coisa assim e ainda estudar tanto. Eu falei, não, eu sou casada, assim. É até engraçado, né? Mas é isso. O tempo todo, né? Esse aperfeiçoamento era para eu fundamentar o que eu posso aplicar na educação infantil, com muita assim, convicção de tudo que eu estou falando. Muito bom, Lucinete, muito bom. Obrigadão. Bom, gente, então a gente infelizmente já está encerrando aqui o nosso tempo. Esse papo está maravilhoso, dava para perguntar mais 1 milhão de coisas, né? Mas a gente queria saber um pouquinho, então, a Lucinete falou um pouco já sobre isso, né? Mas pode falar um pouquinho mais também. A gente queria saber sobre o que vocês estão sentindo no curso, o que vocês estão achando. Então, contem um pouquinho aqui para a gente, é um momento de avaliação, assim, do nosso curso. Eu, assim, estou muito feliz com o curso, muito surpresa. E, inclusive, essa minha alegria fica ampliada por conta desse momento pandêmico, né? Porque eu nunca assisto o curso sozinha. Por ele ser de noite, acaba sendo o horário que a gente está aqui dando janta para as crianças e tal. E aí, ao mesmo tempo que eu estou na aula, eu estou no espaço que eles estão aqui da casa. E meu marido, muitas das vezes, ouve o curso, ele fala, caramba, tem um curso que eles falam isso. Isso é muito interessante, porque ele acompanhou meu processo também, né, na universidade. E eu acho que para ele, que não fez biologia, acho que ele vê esse choque também, né? Que é você ter uma formação que fica o tempo todo tentando ser muito técnica, muito asséptica, e esse curso é o contrário disso, né? Ele tenta humanizar essa formação e justamente trazer ela para a gente tentar, de alguma forma, fazer com que a educação promova a justiça social. Então, eu fico muito feliz e gostaria muito que isso se ampliasse cada vez mais. Assim, realmente um privilégio estar fazendo esse curso. Bom, eu sou muito suspeita, porque tenho quase uma plaquinha de patrimônio da UFABC, né? Então, eu participo, assim,
Desde que eu saí, eu não consegui cortar minhas raízes com a FABC, então eu tô sempre fazendo algum curso, mas geralmente eram cursos mais curtos, acho que eu nunca tinha feito um curso de extensão tão longo. E aí, quando eu me matriculei, eu pensei, nossa, vai ser de sábado, né? Que preguicinha, porque eu dou aula de noite. E aí, gente, tá sendo assim, não tá rolando nem a preguiça para acordar no sábado, porque os cursos, as aulas têm sido tão ricas, a gente consegue falar com pessoas do Brasil todo, né? A parte boa de estar acontecendo dessa forma remota, acho que é isso, da gente conseguir conversar com pessoas em realidades totalmente diferentes, que não seria possível, né, se tivesse ocorrendo ao vivo. E tô aprendendo, assim, um bocado de coisas, não só dos conteúdos formais em si, mas sobre estratégias que a gente pode usar, especialmente ferramentas, né, nesta realidade triste na qual nós estamos. Então, diversas e diversas ferramentas que a gente tem usado durante os encontros e, enfim, todos os materiais complementares que têm sido disponibilizados. Eu já trabalhei algumas músicas com os alunos, então tem sido extremamente, assim, enriquecedor, tem contribuído bastante mesmo para a minha formação. Isso que Fernanda falou foi até o que eu estava pensando um dia desse, né? Que se fosse presencialmente, jamais teria essa oportunidade de ouvir tantos pensamentos diferentes, né? De tantos locais, estados diferentes, e está sendo muito legal. Está tendo uma grande influência na minha forma de pensar, na minha forma de planejar as aulas. Teve uma fala de João em uma das aulas que até influenciou no meu planejamento das aulas sobre micro-organismo, que foi uma aula que ele falou que muitas vezes, quando a gente vai dar uma aula de botânica, a gente não fala o nome daquela planta, não traz uma imagem dela, e fica difícil dos estudantes se aproximar desse conteúdo. E aí, quando eu estava planejando a aula, eu peguei imagens de micro-organismos, né, para mostrar para os estudantes que micro-organismos diferentes contaminam alimentos diferentes, não é o mesmo micro-organismo. E aí eu levava o nome e conversava com eles sobre isso. E eu acho que traz uma grande diferença. Então, já está tendo uma grande influência na minha forma de pensar, de planejar as aulas. Está sendo muito legal mesmo. Vou sentir falta, realmente. Eu também vou sentir muita falta, né? Uma palavra nova que está surgindo, assim, né, durante as avaliações, né? O planejamento é uma criança potente. Então, essa criança potente, curiosa, investigativa, né? Ela está em mim agora, né? Eu tenho assim, eu conheço o básico das tecnologias. Então, tudo que o João tem disponibilizado, né? Tenho testado e tenho até utilizado também. Eu estou, assim, radiante com tudo que eu aprendi, com todas as coisas que eu tive que rever e com tudo que eu possa, assim, transmitir para as crianças, que a planta é um ser vivo. A cegueira botânica é um fato. E nós, professores, não podemos deixar que isso aconteça, né? Podemos pensar, né? Modificar, não dá para modificar um corpo de professores que gosta de dar carrinho e boneca, mas que nós possamos tocar aquela criança que está ao nosso alcance. A planta é um ser vivo. Eu vou até levar minha orquídea para passear, porque ela está linda. E obrigada, João, obrigada, Carol, sabe, assim, vocês têm ajudado bastante, né, alguma dificuldade que eu tenho, assim, para subir documentação, às vezes eu me perdi, eu pensei que com a primeira revisão já era o segundo passo, mas não era, né, aí o João teve todo o cuidado, a Fernanda também me ajudou bastante, então obrigada a vocês, eu vou sentir muita falta, né, mas nos próximos cursos eu estarei também.
Gente, muito obrigada, assim, eu acho que foi o que vocês falaram, é uma oportunidade imensa, assim, para a gente também poder ter contato com professores tão incríveis de todo o Brasil, com experiências tão diversas, assim, então, nós também somos muito gratos. E é isso, então, pessoal, muito obrigada por terem participado hoje desse bate-papo botânico, e até o nosso próximo encontro.